Boa tarde, meu nome é Lorena, eu sou da comissão da EMTN e vim explicar para vocês a respeito do POP de verificação de peso e altura em adultos. Verificação de peso em alturas em adultos. Ele consiste na mensuração da massa corporal e estatura do paciente, com a finalidade de fornecer parâmetros para avaliação do estado nutricional, crescimento e desenvolvimento dos pacientes. A responsabilidade é pelo enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. Indicações: avaliação de ganho ou perda ponderal, procedimento de rotina de admissão dos pacientes, independentemente do local de admissão, urgência ou setores de internações. Contraindicação: paciente em repouso absoluto no leito. Materiais e equipamentos: balança antropométrica digital ou mecânica, régua antropométrica, álcool 70% e papel toalha. Técnica e observações importantes: reunir o material, informar ao cliente que vai ser realizado, conduzir o cliente até a balança, realizar a higienização das mãos, certificar-se de que a balança está afastada da parede, verificar se a balança está calibrada, orientar o cliente a retirar chapéu, boné, bolsas, casacos e sapatos, auxiliar a cliente a subir na balança. Posicionar a cliente de costas para a balança, com a cabeça alinhada ao corpo, os braços estendidos ao longo do corpo, os pés juntos e parados, com as costas para a haste graduada, em centímetros. Encostar os calcanhares, os ossos dos calcanhares devem se tocar, bem como a parte interna de ambos os joelhos. Unir os pés, fazer um ângulo reto com as pernas. Elevar a haste graduada em centímetros com cuidado e colocá-la perpendicularmente sobre a cabeça da cliente. Fazer uma leitura da altura em centímetros no momento da inspiração, que é muito importante. Observar o valor indicado da altura e do peso. Solicitar ou auxiliar o cliente a descer da balança e a calçar os sapatos. Realizar a higiene da mão, anotar no prontuário os valores, carimbar e assinar. Pesando crianças maiores de 2 anos, adolescentes e adultos. Destravar a balança, verificar se a balança está calibrada, a agulha do braço e o fiel devem estar na mesma linha horizontal. Caso contrário, calibrá-la girando lentamente o calibrador. E esperar até que a agulha do braço e o fiel estejam nivelados. Após a calibração da balança, ela deve ser travada e só então a criança, adolescente ou adulto subirá na plataforma para ser pesado. Posicionar a criança, adolescente ou adulto de costas para a balança no centro do equipamento, com o mínimo de roupa possível. Descalço, ereto, com os pés juntos e os braços estendidos ao longo do corpo. Mantê-lo parado nesta posição e destravar a balança. Mover o cursor maior sobre a escala numérica para marcar os quilos. Depois mover o cursor menor para marcar as gramas, até que a agulha do braço e o fiel estejam nivelados. Travar a balança, evitando assim que sua mola desgaste, assegurando o bom funcionamento do equipamento. Realizar a leitura de frente para o equipamento, a fim de visualizar melhor os valores apontados pelos cursores. Anotar o peso numa ficha de vigilância alimentar e nutricional, um prontuário. Retirar a criança, adolescente ou adulto. Retornar os cursores ao zero na escala numérica e marcar o peso das crianças com idade até 7 anos no cartão da criança. Abordar a existência de diferentes tipos de antropômetros. Apresentar o antropômetro vertical, descrevendo a população e a faixa etária para os quais é utilizado.
criança maior de 2 anos, adolescentes e adultos, inclusive gestantes e idosos. Descrever as partes do equipamento, parte móvel, escala numérica, ponto para leitura da medida. Enfatizar a importância do antropômetro. Estar fixado numa parede lisa e sem rodapé e estar posicionado numa distância correta do chão, de modo a garantir uma leitura fidedigna da estatura. Posicionar a criança, adolescente ou adulto descalço no centro do equipamento com a cabeça livre de adereços. Ele deve se manter de pé ereto, com os braços estendidos ao longo do corpo, a cabeça erguida, olhando para um ponto fixo na altura dos olhos, com os calcanhares, ombros e nádegas em contatos com o antropômetro ou a parede, com os ossos internos dos calcanhares se tocando, bem como a parte interna de ambos os joelhos. Os pés unidos mostram um ângulo reto com as pernas. Abaixar a parte móvel do equipamento, fixando-a contra a cabeça com pressão suficiente para comprimir o cabelo. Retirar a criança, adolescente ou adulto quando tiver certeza que o mesmo não se moveu. Realizar a leitura da estatura sem soltar a parte móvel do equipamento. Anotar o resultado na ficha da Vigilância Alimentar e Nutricional no prontuário. A antropometria não deve ser entendida como uma simples ação de pesar e medir, mas, sobretudo, como uma atitude de vigilância. Isso significa ter um olhar atento para o estado nutricional, permitindo uma ação precoce quando constatada alguma alteração. Não se pode esquecer de que essas medidas irão subsidiar ações voltadas para a promoção e assistência à saúde, tanto individual quanto coletivamente. Observações. Registrar caso o cliente esteja usando gesso, tala gessada, órteses ou próteses que possam alterar os valores do peso mensurado. Cliente cadeirante pode ser pesado no colo do acompanhante, descontando o peso do acompanhante se possível. Caso não seja possível aferir a altura e o peso, deve-se registrar no prontuário que os dados coletados foram relatados e não aferidos. Muito obrigada.